Uma belíssima noite a todos vocês que chegam aqui a mais um programa do Fator Político BR, é o Hora Notícia. E o Hora Notícia de hoje, claro, especial, com uma bancada sempre especial de todas as sextas-feiras, né? A nossa conversa, a nossa resenha aqui, falando sério sobre política e ao mesmo tempo aí descontraído, porque o brasileiro já tem sofrido demais com esse desgoverno, né? Hoje nós recebemos aqui o jornalista Diogo Forjaz, o advogado Cláudio Caivano e o analista político Didi Red Pill. E além deste canal que está sendo transmitido, estamos também retransmitindo através do canal Didi Red Pill, os canais dos nossos parceiros JCO, né, Jornal da Cidade Online, e também pela rádio Auriverde de Bauru. O Hora Notícia começa agora. Já com a nossa bancada aqui especial, já começo já pelo Didi Red Pill. Seja bem-vindo mais uma vez, meu camarada. Obrigado, Mário. Começar aquela resenha gostosa, como você mesmo falou aqui, é um papo descontraído, falando sério sobre as notícias que apoquentam, como dizem no Nordeste, a cabeça do brasileiro, né? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui ao lado de vocês e do nosso Laranjinha aí. É verdade, né, Didi? Nós falamos sério, que na verdade são as notícias que são as piadas, né? A gente fala sério, mas as notícias não ajudam, não é isso, doutor Caivano? Seja bem-vindo. As notícias são um meme pronto, né? E como você disse, uma ótima noite a toda a nossa audiência, a vocês dois, meus amigos. E, gente, antes que vocês digam qualquer coisa, eu não migrei para o novo, eu não virei liberal, eu continuo sendo libertário, um conservador raiz, hétero, praticante anarcocapitalista. Não há nada igual libertário, né? Nada igual entre libertarianismo e o anarcocapitalismo, só para deixar claro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, tá vendo? Por isso que eu só pus uma blusa laranja, porque está frio em São Paulo, ela é de uma marca aqui que eu não vou fazer propaganda e que eu uso de vez em quando dá frio para correr. Pronto, eu sou do novo. Tá vendo como uma coisa não tem nada a ver com a outra? Mas vamos lá, brincadeira é sempre bom nessa nossa noite de sexta-feira. Tá faltando alguém ou só eu que percebi a ausência? Não, está faltando aí o nosso Ray Charles, não é isso? É o Diogo Forjaz, que está chegando logo mais, ele está a caminho, como sempre, né? O ônibus dele atrasou, logo ele está aí na nossa programação. Então, pessoal, vamos, antes eu tenho que dar o recado importante aqui da nossa programação, como sempre, nossa audiência qualificadíssima pode fazer parte deste movimento aqui que se chama Fator Político BR, que nasceu do coração aí de jornalistas independentes para trazer a verdade dos fatos a vocês. Então vocês podem fazer parte doando, fazendo uma doação aqui para o canal, para que a gente siga firme e forte. fatorpoliticobr@gmail.com é a chave Pix aqui do canal, ou o QR Code que vai estar aqui durante todo o nosso programa e toda a programação dos programas do Fator Político BR. Então, se você puder fazer esta doação, o que tocar no seu coração, faça a doação com amor, que certamente será bem usufruída aqui pela equipe, né, do Fator Político BR, que é uma equipe primorosa. Agora sim, vamos entrar então no escopo das nossas notícias. Moraes prendeu mais 2. Quem são esses dois, né? A Polícia Federal prendeu na manhã desta sexta-feira 2 suspeitos de ameaçarem a família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos no Rio de Janeiro e em São Paulo, a pedido da PGR. Um dos presos é fuzileiro naval da Marinha, Raul Fonseca de Oliveira. O outro é irmão dele, identificado como Oliverino de Oliveira Júnior. Os suspeitos teriam mandado e-mails para os parentes do ministro por cerca de uma semana, detalhando a rotina deles. Olha só, meus amigos, como é rápida a ação da Polícia Federal quando se trata de ameaças aos nossos capas pretas, né? É impressionante. Deixa eu dar as boas-vindas antes de a gente entrar nessa conversa aqui para o nosso querido Diogo Forjaz. Seja bem-vindo, meu querido Diogo Forjaz, nosso rei. Valeu, boa noite, Mário Robert, boa noite, Didi, boa noite, Caivano. Sempre muito bom estar aqui.
É Eu isso senti aí. uma pitada de veneno aí, hein? Não sei. Louco. Não cause discórdia aqui no nosso meio, não, por favor. Né? Na Aqui, corte, né? Sem discórdia isso, na na corte. No corte, nosso isso. meio, não, Mário, no seu meio. Na nossa tábua redonda, na tábua Não, não. redonda. Não, deixa quieto, né? Vamos seguindo então aqui, senão vai começar a baixaria. Moraes prendeu 2 aí, Diogão, mas eu vou começar pelo nosso querido Didi Red Pill. Mas que eles correm, né, quando o assunto é ameaças contra os supremos da nossa Suprema Corte, eles correm como o vento, mas quando pessoas fogem de presídios, quando alguma coisa acontece fora do controle deles, eles têm que abrir investigação, tem que... Não, mas aqui não, aqui já os mandados de prisão já foram expedidos, eles já foram prender os caras, né, o Didi? Verdade, meu amigo, eles são céleres, né, quando se tratam aí de qualquer coisa que eles considerem ameaças, mesmo que não sejam aos ministros da Suprema Corte, né? Bom, vamos lá. Crime, meu querido, de ameaça e perseguição contra a família do ministro não é competência do STF, nem pode ser julgado pelo próprio ministro. Isso é claro, é cristalino, todo mundo sabe disso. Daqui a pouco o doutor Caivano vai nos dar uma aula sobre esse tema aí. Então, é mais do mesmo, como sempre. Do meu modo de entender, de um leigo que nunca sentou nos bancos de uma universidade, de uma faculdade de direito, eu acredito que o ministro deveria se declarar suspeito em razão da questão envolver seus familiares e determinar a remessa das investigações para a primeira instância. Mas você acha que isso vai acontecer? Você acha que ele vai mandar para a primeira instância? Você acha que ele vai se considerar impedido? Não. O ministro é, como sempre, né, é a vítima, é o Ministério Público, ele é o próprio juiz, ele é o próprio carrasco, o ministro é tudo. Infelizmente, eu digo isso com muito dó no coração, a gente vê isso acontecer mais uma vez no Brasil, e o problema é que a gente não vê perspectivas de melhorar isso, cara. Isso é que me dói, porque se a gente olhasse assim para o futuro, um futuro próximo, ou a médio prazo, pelo menos, ver que vai ter algum freio, né, vai ter que ver que algum freio ou contrapeso vai funcionar na nossa República, mas não. A gente vê que é tudo mais do mesmo. Pô, será que o ministro não aprendeu com as imagens de Roma? Será que o ministro não aprendeu com aquele episódio onde ele falou, no final das contas a montanha pariu um rato, né? Porque, de fato, se fosse exatamente como diz o ministro, pode ter certeza que essas imagens já teriam rodado aí a torto e a direito, primeiramente saindo lá através da Daniela Lima, lá na Globo News, depois indo para a CNN, todo mundo falando, etc e tal. Mas, enfim, o que é que os caras efetivamente falaram? Falaram de comunismo, falaram de patriotismo, tentando restringir a atuação do ministro nas investigações do ato do dia 8. Nada disso leva a dar poder ao ministro para que ele, de fato, tome providência em relação a isso. Ele é vítima. Ele não pode ser o juiz da causa. Ele tem que se sentir impedido, ou deveria, né? Mas, como eu disse, mais do mesmo, infelizmente, a gente vai ver a repetição de, mais uma vez, o ministro mandar prender pessoas que ameaçaram ele e a família dele. Primeira instância não existe, Ministério Público não existe, ninguém existe. O que existe é a pura vontade do ministro. Pura e simplesmente isso. Exatamente, Didi. Agora, doutor Cláudio Luiz Caivano, já que o Didi passou a bola para ti aí, falou que você vai dar uma aula para nós aqui, ele fez uma acusação muito grave. Um ministro do Supremo Tribunal Federal passando por cima de suas competências? Eu não acredito nisso. Foi isso que aconteceu aqui nesse caso, doutor? Não haveria como ele passar por cima das próprias competências. Na verdade, ele atropela, entendi o que você quis dizer, ele atropela a competência alheia, né? E aí, essa questão de dar aula é uma hipérbole utilizada pelo nosso querido Didi. Eu vou tentar aqui avaliar baseado justamente naquilo que ele já trouxe, né? Que é aquela questão de Roma.
Vamos deixar bem delimitado para a nossa audiência. Se ele fosse o investigado, Mário, ou seja, se ele tivesse cometido algum tipo de crime, se ele tivesse feito algo, aí ele teria o foro privilegiado, aquele famoso foro por prerrogativa de função, que a gente comumente chama de foro privilegiado. Aí sim, ele seria ali investigado não, processado, teria seu processamento na esfera federal. Como não se trata disso, é um crime de ameaça, e não é contra ele, inclusive, me parece que é contra a família dele, que ele está trazendo para ele, aí a gente tem o mesmo problema de Roma. Isso tem que estar, como muito bem falou aí o Didi, tem que estar na primeira instância. Agora, o Brasil virou, infelizmente, aquilo que retratava uma música, né, que dizia o samba do crioulo doido. Aqui a gente não sabe mais o que é certo, o que é errado, a gente não sabe como vai avaliar uma questão jurídica, e eu não estou brincando, não é alguma forma de eufemismo para eu não me comprometer, não. Eu vou dizer a você, hoje me procurou um cliente antigo, coisa que já não acontecia há um bom tempo, e ele, eu estou com esse problema assim, é melhor a gente ajuizar. Eu falei, olha, nós estamos num momento que mais vale um mau acordo para o seu lado do que uma boa briga. Porque a boa briga na justiça, que antigamente existia, aquela briga de paridade de armas, em que ambos os lados iriam colocar ali, apresentar suas provas, as suas argumentações, e um juiz isento iria funcionar lá como Minerva, a deusa, e dar o resultado final, não existe mais. Vai pender, de repente, para aquele que tiver um approach maior para com o próprio judiciário. E desculpe, isso não é justiça. Isso é qualquer coisa menos justiça. E, infelizmente, é o que a gente vê no judiciário. Quer uma prova para que ninguém diga que eu estou exagerando, né? Que agora sou eu usando uma hipérbole? Vamos comparar aquele bicheiro que foi solto, né? Teve retirada a tornozeleira eletrônica, porque ele já estava há quase 1 ano e meio utilizando tornozeleira eletrônica e ele não representava nem uma ameaça à sociedade e muito menos as provas ou testemunhas. Afinal de contas, já se passou 1 ano e meio. Já deu tempo, né, de serem feitas as investigações pertinentes para o caso? Eu acredito que sim. Embora o Brasil consiga aí resolver menos de 8% dos crimes que acontecem aqui nessa... não, desculpem, é na Finlândia. Eu estou equivocado. Mas na questão dos patriotas, eles estão todos, quase 1.300 pessoas, quase 1.400, na verdade, com tornozeleira há quase 1 ano e meio. E a gente não tem direito sequer a pedir para esse mesmo relator que essas medidas sejam retiradas. Então, de qualquer lado que eu olhe hoje, eu posso estar aqui muito macambúzio, muito triste, a gente não tem justiça no Brasil. Infelizmente, a gente está vivendo essa fase triste do nosso Brasil, e aí agora eu queria saber do Diogo Forjaz, o que ele vê sobre tudo isso. O cara é vítima, o cara é juiz, o cara manda prender, o cara manda soltar. Assim fica fácil, né, ô Diogo? Já pensou? A gente não gostar de alguém e nós tivermos a caneta na mão e a gente manda ferrar a vida daquela pessoa? Isso é muito fácil para esse cara fazer o que ele está fazendo agora, mas somos meros mortais, né? Não temos uma capa preta nas costas. Então, como bem disse o doutor Caivano, às vezes é melhor fazer um acordo ruim do que ir para a briga com um cara desse, né? Um péssimo acordo é sempre melhor do que uma boa briga, né, Caivano? Acho que é por aí. No caso, eu acho que nós temos mais... É uma novidade, né? Vamos deixar claro isso aqui. É uma novidade. Eles vêm revertendo a aplicação do direito no sentido mais amplo possível como uma ferramenta de reversão da própria sociedade. Imagine que a sociedade opera como uma fórmula de matemática. Olha lá, a fórmula. Põe no parênteses e coloque um sinal de menos do lado de fora. Você vai mudar completamente o resultado da mesma fórmula. Há uma estrutura do Estado. Uma estrutura do Estado em que se toma decisões, se aprova leis, se faz negociações, partindo de algumas premissas. Uma delas é de que o direito funciona. Quando o sujeito vira o direito do avesso, ele muda a aplicação de todo o resto. E é o que vem acontecendo. Veja que a própria lei da ficha limpa, tão comemorada por todos nós, acabou por virar uma ferramenta para tirar do processo eleitoral aqueles que o regime não gosta. Porque agora eles têm na mão
com a referência da lei ou não, o poder de condenar. Então, essas violações do devido processo legal, dos limites da aplicação da canetada, que aparece aí nesse caso, apareceram em Roma, aparece no inquérito do fim do mundo, aparece no caso do Daniel Silveira, aparece no caso do Eustáquio, aparece no caso do Didi, aparece no caso do Dodó, sei lá quantos mais tem por aí, elas são, na verdade, o sintoma, claro, do principal problema do país. O Congresso não funciona como deveria, porque a justiça não funciona como deveria. É a base. Tem sido a reversão de base, que tem mudado absolutamente tudo. As dinâmicas da política em Brasília mudaram. As dinâmicas das instituições mudaram. O povo vem adaptando o seu comportamento por causa dessas violações. Então, é uma novidade, é mais um sintoma da verdadeira doença que a democracia enfrenta, que é a ausência de uma aplicação previsível, segura e respeitosa da lei. Se desrespeita a lei é imprevisível e aí o problema. Então, acho que, para não chover no molhado, os amigos comentaram muito bem, eu acho que o que cabe à reflexão só é o impacto que isso representa no sentido mais amplo. Assim, acho que esse aqui é talvez um ponto que vale a pena acrescentar. Excelente, excelente abordagem, Diogo, e eu fico pensando, né, às vezes vem à cabeça que isso tudo que acontece, essas ameaças, essas pessoas que estão ameaçando o tempo todo, parecem não existir. Parece que é algo para chamar atenção para si, como se ele fosse uma pessoa. Nossa, tem pessoas me ameaçando porque eu estou lutando pela justiça, porque eu sou um justiceiro do amanhã. E só que não. Tem pessoas que têm que tomar muito cuidado. Tem pessoas que têm que tomar realmente muito cuidado, porque ele está vigiando o tempo todo. Todas as pessoas que estão nas redes sociais estão sujeitas a passar por exatamente isso que esses dois passaram. Que às vezes numa conversa você se altera muito e você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar com a outra pessoa, porque eles estão de olho em todo o tempo, né? Parece aquele livro, 1984, onde as pessoas são vigiadas em todo o tempo e não podem falhar em nenhum momento, porque senão vão para dentro de uma prisão ou sofrem algo pior na vida. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta realmente, com o que a gente comenta, principalmente em chats, né, em redes sociais, porque eles estão de olho. Só neste momento, lá na frente, nós vamos alcançar a nossa vitória. Agora sim, vamos passar para... Mário, pode falar. A crítica que eu fiz sobre o avanço é sobre o devido processo legal. Eu não entrei no mérito da ameaça, até porque eu não li, não sei, não conheço, não sei se o cara realmente mandou matar. A ameaça depende de materialidade. Agora, se alguém promove uma ameaça, diz que vai matar alguém, quem quer que seja, cabe e deve ser investigado, gostemos nós ou não da vítima de ameaça. Então, se o sujeito de fato disse que mataria a família do ministro, esse cara tem que ser investigado. Sim. Aí o andamento do processo vai depender da materialidade, da capacidade dele de concluir essa ameaça, né? Eu posso ameaçar roubar a lua, não tenho muito bem como fazer isso. Mas não então, seria, enfim. Mas não seria ele que deveria abrir esse tipo de processo e nem mandar prender o cara, né? Ele deveria pedir para as autoridades competentes, no caso. Investigação primeira instância, né, cara? Isso. Exato. Nem abrir, nem conduzir a primeira instância. É isso. E olha, obviamente que a gente não teve acesso ao processo, né? Ainda não é um processo, mas ao inquérito, que deve ter embasado, ou pelo menos deveria ter embasado, um mandado de prisão, um mandado de busca. Pensa que isso já... Não, esquece, não precisava não, tá? Podia fazer mesmo e... Manda lá prender e tá tudo certo. Tá baseado no artigo 147A, que é a tal lei de stalking, né? Mas não pode ser chamada de lei de stalking, porque tem que ser em português. Então, a tal da lei da perseguição, uma nova modalidade aí. E no caput dela está muito claro, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, usaram e-mail, olha que bacana, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Reitero, essa questão aqui é menor do que uma ameaça de morte. Esse é o primeiro ponto, como bem disse o Diogo, só tem embasamento jurídico, técnico jurídico. Segundo embasamento, a principal questão quando a gente recebe uma ameaça de morte, a gente, qualquer pessoa, qualquer agente público, qualquer cidadão, existe capacidade dessa pessoa cometer, né, efetivar essa ameaça, ou seja, torná-la de fato um resultado? Tá de brincalhagem comigo, né? Eu vou falar igual aquele ex-técnico lá. Tá de brincation with me. É só isso que pode ser. Tá de brincadeira.
E desde quando a análise técnica jurídica está valendo alguma coisa, irmão? É o sinal de menos, de lá de fora da fórmula. Inverteu a parada. Porque, assim, na boa, os ministros do STF talvez sejam hoje, é importante que o povo saiba disso, talvez eles sejam hoje as pessoas mais protegidas do país. Talvez até mais do que o presidente da República. Eu tô falando sério. Eles têm uma guarda pessoal que é quase uma tropa. Assim, é uma coisa impressionante. De todos os níveis e formatos de segurança. Então, assim, o nível... A chance de um cidadão comum se aproximar de um ministro supremo ou da sua família, eu diria que, dado o nível de segurança que eles têm, é quase nulo. Agora, como a gente falou aqui, né? Investigar tem que investigar. Só não podia ser ele, não podia estar no Supremo, não podia estar na mão dele. Você não viu Barroso no carnaval com 10 seguranças ao redor? O cara do lado de um carro alegórico com 10 seguranças ao redor, man? Como é que alguém consegue se divertir assim, pelo amor de Deus, cara? É inacreditável. Esse que você viu, né? Esse que você viu, né? Isso, exatamente, os que a gente viu. E outra coisa, quem é que está preso mesmo? Aquela pergunta do Eduardo Bolsonaro. Quem é que está preso mesmo? Pois é. Quem é que está preso, né? Não pode sair na rua sossegado. Pois é. Deixa eu agradecer aqui a Maria Moreira, que membro por 6 meses, né? Ela mandou uma mensagem aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Deus abençoe grandemente sua vida. A Sandra de Cássia Rodrigues também comentou isso que a gente acabou de falar. Como confiar em Moraes depois do aeroporto? Exatamente. E antes ela confiava? Antes do aeroporto ela confiava? Não. É lógico que não, mas... Tá certo, tá tudo certo. Mas só provou, né, Didi? Só provou quem o camarada aí, o que não pode se pentear, como diz o nosso querido Sérgio Tavares. Vamos seguindo aqui para a próxima matéria, que é sobre o Pablo Marçal, né? Pablo Marçal, que está cotado para entrar, já é oficialmente um pré-candidato, né? À Prefeitura de São Paulo pelo PRTB. Recém-oficializado pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o empresário Pablo Marçal disse que está negociando com pelo menos 6 legendas, incluindo o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro tem 40% de chance de me apoiar, disse o Marçal. A sigla, porém, ainda não bateu o martelo e tem flertado com o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB. Começando agora pelo Cláudio Luiz Caivano, que mora na cidade de São Paulo, e eu queria saber a opinião dele sobre o Pablo Marçal, primeiramente, porque eu vi uma entrevista esses dias do próprio Ricardo Salles, que era pré-candidato a prefeito de São Paulo até então, foi retirado aí pelo próprio PL para apoiar o Nunes, né? O Ricardo Nunes, e agora entra Pablo Marçal e fica essa conversinha. Aí eu queria saber a sua opinião sobre o Pablo Marçal. Ele seria uma ameaça realmente para tirar o PT de vez aí da chance de se eleger em São Paulo, Caivano? Bom, vamos primeiro nos ater ao tema da matéria, que você perguntou primeiro aqui, me permita. Sim. Ele diz ter 40% de chance de que Bolsonaro o apoie. Bom, então ele tem 60% de chance de que Bolsonaro não o apoie. Então é muito maior, né? Acho que é isso que ele quis dizer, e talvez ele tenha sido interpretado dessa maneira até jocosa pela extrema imprensa, aquela da democracia, que defende a democracia, como diz o Diogo, né? E hoje eu passei a chamá-la de extrema imprensa. Se ela pode nos chamar a todos, colocar todos no mesmo balaio de extrema direita, nós também podemos colocá-la como extrema imprensa. Agora vamos tratar de chances, né? Quando você olha, por exemplo, e eu peguei dentro de uma pesquisa, 2 vertentes diferentes, avaliando católicos e evangélicos. Então, quando você olha os evangélicos, eles têm uma tendência a votar mais em Pablo Marçal. Os católicos, menos. Ele já aparece numa posição dentro do suposto sistema eleitoral brasileiro aqui, dentre os 3, 4 primeiros. Isso já fala muito do potencial que ele tem. A gente tem que lembrar também que ele foi eleito deputado federal. Isso foi retirado por uma filigrana jurídica,
Mas como disse bem o Didi aí, o Diogo também, você sempre diz, Mário, talvez a gente não tenha mais filigrana nenhuma. A gente tem a de Itacuja lá bruta, né? Agora, o que você vai tirar dela depende de quanto você está disposto a lutar, né? Ou não. Agora, voltando aí para o Pablo Marçal, ele é uma pessoa bastante engajada nessa questão política, ou pelo menos demonstrou isso desde a eleição de 22. Muita gente tinha dúvida, e eu também tinha e continuo tendo dúvida quanto à vertente política realmente que ele traga, né, de carga aí, de sua essência, de seus pensamentos. Ele é uma incógnita, ele é realmente um player que estava fora da mesa, né? Assim a gente deve tratar as coisas aqui em São Paulo. E sempre existiu isso em São Paulo, tá? São Paulo tem essa péssima, até o Didi falou isso da outra vez, né? São Paulo volta mal pra caramba. São Paulo sempre teve essas questões, sempre aparecia aí um macaco Tião, por exemplo, para entrar no jogo e embolar, porque a população falava, opa, é nesse que eu vou votar. Mas um voto de fuga, né? Muitas vezes. Não sei quem é a equipe do Pablo Marçal, tampouco me parece que ele tenha ainda apresentado. Agora, é óbvio que ele está se apresentando como alguém voluntarioso, alguém generoso, disposto a ajudar o Brasil, já vista o que ele fez com os seus 2 helicópteros e os seus 2 aviões. E ele mesmo indo lá, e isso está aí em vídeo para todo mundo ver, e ele está doando material de construção para já iniciar a construção de casas em alguns lugares, levando inclusive pessoas, seja aqueles que compram o curso dele, ou não compram, ou compram e não pagam, não me importa. O que importa é que ele está levando pessoas lá. Vai saber se ele é igual àquela lá dos Estados Unidos que leva para a floresta e deixa elas gritarem. Vocês viram isso? Eu não sei. Eu não fiz nenhum curso do Pablo Marçal. Tampouco me importa a forma como ele ganha dinheiro, desde que seja lícito. Agora, todo cidadão tem direito a concorrer a uma eleição. É isso que a gente precisa ter claro na nossa mente. Excelente, Caivano. Eu estava falando do Salles aqui, acabei me enrolando, nem terminei o que eu vi do vídeo dele, né? Ele como uma das pessoas que estão ali, entre as pessoas que apoiam o Bolsonaro, que estão diretamente ligados ao presidente Bolsonaro dentro do PL, ele disse que essa conversa não existe dentro do PL de apoiar o Pablo Marçal, né? Possa ser que lá na frente possa ser uma estratégia do Pablo Marçal apoiar o Nunes, né? E ele pensar em um Senado, em uma Câmara dos Deputados, quem sabe, né? Ele só está querendo aparecer no cenário e nem irá concorrer. A gente vai saber mais lá para frente. Mas, querido Didi Red Pill, o que você vê sobre essa briga aí pelo centro de São Paulo, né? A gente quer tirar o PT. Nosso objetivo, o objetivo do povo ali da região do centro de São Paulo é retirar o PT de vez da jogada, porque se o Boulos entrar, a China toma conta, né, meu amigo? Tirar o PT, vírgula, o PT não está lá na prefeitura de São Paulo, né? Não tem a esquerda, extrema esquerda lá. Bom, eu queria separar aqui o joio do trigo do Pablo Marçal, empresário e benemérito, do Pablo Marçal, político, ok? Bom, o primeiro é um cara que realmente arregaçou as mangas, como o Caivano disse, disponibilizou a sua força aérea, né, seus helicópteros, seus aviões, fez um belíssimo trabalho no Rio Grande do Sul, irretocável, ninguém pode criticar ele nesse quesito. Ele ajudou bastante as pessoas lá, não sei quantas carretas, enfim, o cara botou a mão na massa e foi lá e ajudou o povo do Rio Grande do Sul. Então, como empresário e benemérito, ele está perfeito. Como político, meu amigo, aí a porca torce o rabo, certo? Aí torce, porque é o seguinte, ele fez um cálculo aí, né? Ele é muito rico, todo mundo sabe. Ele contratou um matemático, um estatístico, para saber quantos por cento Bolsonaro vai apoiar ele, 40%. Baseado em quê? Em vozes da cabeça dele? Eu queria entender isso aí direito do Pablo Marçal. E outra, eu ia comentar justamente o que você falou do Ricardo Salles. Ele disse que está conversando com 6 partidos, entre eles o PL. Marçal, meu filho, você pode enganar trouxa, mas Didi você não engana, não. PL é um lugar que você não entra, mas de jeito nenhum. Em hipótese alguma, você vai entrar no PL.
Os outros partidos eu não sei. Eu vi até ali aí uma notícia que a Nise Yamaguchi seria a vice do Pablo Marçal, que é uma pessoa honrada, todo mundo respeita e admira, mas enfim, o Pablo Marçal, realmente ele foi garfado nas eleições para deputado, ele teve mais de 230 ou 240 mil votos, voto pra cacete, ele foi eleito com as regras do jogo, depois tiraram ele lá, né? Mas para a prefeitura de São Paulo, meu amigo, aí eu já não boto fé não, cara, não boto fé não. Já está tudo muito costuradinho, a eleição já é agora, está na cara do gol, duvido que Bolsonaro desfaça essa costura aí, a favor de Pablo Marçal, man. Não consigo ver essa terceira via. O máximo que ele vai fazer aí, se ele realmente prosperar essa candidatura, é tirar voto do Ricardo Nunes, é ajudar Boulos. O que ele vai fazer no final das contas é isso, né? Como eu disse, eu não tenho nada contra o benemérito Pablo Marçal. Tampouco, como disse o Caivano, não me importa como ele ganha o dinheiro dele, desde que seja honestamente. Se tem otário para pagar 15 mil para um jantar para ver ele falar lorota, problema de cada um, meu irmão. 5 mil, 4 mil, sei lá quanto é que ele cobra. Problema de cada um. Mas como político, cara, não dá, man. Eu não consigo ver seriedade numa candidatura à prefeitura. Para deputado federal, tudo bem, ele ganhou honestamente, com os méritos dele, não tem problema nenhum. Mas para cidade de São Paulo, eu não sei se nunca sei se é Paulo ou Pablo, eu sempre me confundo todo. Só vou chamar de Marçal. Eu nunca sei se o Marçal é realmente a melhor opção para a cidade de São Paulo, não, cara. Porque, no final das contas, ele é um cara que sabe muito bem lidar com a retórica. Ele é um gênio disso aí. Afinal, ficou multimilionário. Ele era atendente de call center, né? Todo mundo sabe disso, da história dele. Atendente de call center, que virou mega multimilionário. Como? Com lábia, meu filho, com conversa. Tanto é assim que as manifestações do cara aí, as palestras do cara, tá cheio de otário lá dentro. É a minha opinião, certo? Então, eu não consigo ver ele como uma candidatura viável para a prefeitura, não consigo ver. Se ele realmente levar isso adiante, eu temo que ele atrapalhe a direita muito mais do que ele está pensando em querer ajudar. Porque pode ser que muita gente vote nele justamente porque ele é um cara jovem, dinâmico, fez um trabalho belíssimo agora, está recente na cabeça das pessoas a ajuda que ele fez no Rio Grande do Sul, né? Então, pode ser que muita gente, levada por esse sentimento, vote nele. Mas e aí? E se ele dividir a direita e Boulos ganhar? Imagine, irmão. Existe essa possibilidade, né? Existe. Mas vamos ver primeiro qual partido que ele diz. Segundo, tem 40% de possibilidade de Bolsonaro apoiar. Pelo amor de Deus, Marçal. Você não está lidando com gente idiota, não. A direita pensa, irmão. A gente aqui, pelo menos a maioria do povo da direita sabe ler e escrever, tem 2 neurônios. Que conversa é essa de 40% de chance de Bolsonaro apoiar? Ou seja, como bem disse Caivano, tem 60% de chance de não apoiar. Ou seja, não vai apoiar. Esqueça isso, Pablo Marçal. Outra, Marçal adoraria ter Bolsonaro no palanque. Meu filho, quem não queria ter Bolsonaro no palanque, pelo amor de Deus? Se vacilar, até petista hoje em dia queria ter Bolsonaro no palanque só para se eleger, depois dava um chute na bunda do presidente. Mas todo mundo quer ter Bolsonaro no palanque. Não é só você não, Pablo Marçal. O Brasil inteiro quer ter Bolsonaro no palanque. Então, não sei, eu sei que ele tem até uma relação boa com o presidente. O Carlos Bolsonaro não vai com as fuças dele, a verdade é essa, não vai com a cara dele. Então já dificulta um pouco. Bom, tá tudo muito cedo, vamos esperar decantar aí um pouquinho toda essa situação para a gente ver, né, com clareza o que é que vai acontecer. Eu temo que ele tire votos do Nunes, que hoje é o cara apoiado por Bolsonaro, e se não for Nunes, vai ser quem? Vai ser Boulos, irmão. Então, ele pode ter entrado aí para embolar o meio de campo e atrapalhar a direita. Você falou aí que o Marçal tá querendo Bolsonaro no palanque, qualquer um queria Bolsonaro no palanque para vencer as eleições, só que se você for pela lógica, né, que o Brasil vive hoje, quem ganhou as eleições foi o Lula, certo?
Então era mais. As pessoas deveriam querer o Lula do lado delas e não o Bolsonaro, né? Mas é muito estranho, né, Didi? Ver esse tipo de. O pessoal que é o Bolsonaro, que perdeu as eleições em cima do palanque, né? Bom, vamos seguindo em frente, senão vamos entrar em outro assunto aqui. Deixa eu só ler aqui, antes de passar para o Diogo essa conversa, vai ajudar aqui também na nossa reflexão. O Fábio Marcelo mandou uma contribuição, muito obrigado, Fábio. O Eduardo Tadeu mandou uma contribuição e falou, ó, é uma honra escutar essas 4 feras. Parabéns a todos. Deus abençoe, Eduardo. Muito obrigado pela contribuição. Eide Aparecida, minha preocupação seria a divisão de votos. Nunes, Marçal, favorecendo Boulos. Foi o que o Didi falou. O Fábio Marcelo mandou outra contribuição e falou, ó, gosto do Marçal como candidato. A Sandra de Cássia colocou, creio que Marçal é bem intencionado e inteligente. A Sandra continua aqui, ó, Marçal como professor é irretocável, não sou otária. A Nápola mandou aí, até o Lula gostaria de Bolsonaro no palanque. Pois é, até o Lula gostaria de Bolsonaro no palanque. A palavra está com você, meu querido Diogo. Primeiro, a gente tem que lembrar de algumas premissas para falar sobre isso, né? A primeira delas, eu sempre compro pesquisa eleitoral em pacotes com 36 rolos, que é para não correr o risco de ficar sem em casa, né? É uma situação crítica. Imagina, você chega lá numa situação meio apertada e não tem um rolo de pesquisa eleitoral lá. Complicado. Então a gente compra sempre assim, né? Em pacotes de 36, pelo menos uns 2, para não faltar de maneira nenhuma. Indispensável, aliás, é sempre bom ter a mais, né? Arroz, feijão e rolo de pesquisa eleitoral. Bom ter bastante. Outro ponto importante é que quando a gente avalia, começa a especular, né? Não, porque tem essa influência eleitoral com aqui, ou outro bloco eleitoral com lá, porque o povo pode confundir, votar aqui, votar lá. Então eu estou partindo da premissa de que os 60 milhões de votos do Lula, porque é a mesma urna, o mesmo TSE, os mesmos juízes, a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. Pois bem, é a mesma receita de bolo, né? Farinha, fermento, ovo, espera fermentar, chocolate, põe no forno, saiu o bolo de chocolate lá. Bom, foi bem chocolate. Lá em 2022, e agora eu estou com a mesma receita, com os mesmos ingredientes, e estou especulando se vai sair de lá um pneu ou um churrasco. Não vai, né? Então esse é outro ponto importante, porque para a gente especular como se a vontade popular fosse o fator decisivo neste momento, nestas circunstâncias, para o processo eleitoral, seria dizer que eu vejo 60 milhões de votos do Lula em algum lugar que não seja urna e pesquisa. E eu meio que não vejo. Live falida com o show uma vez por semana, que não tem nem 5 mil pessoas. O Boulos, que na mesma pesquisa teria em São Paulo 2 milhões de votos. A porcentagem que eles atribuíram ao Guilherme Boulos, dado o eleitorado paulistano, representaria aproximadamente 2 milhões de votos. Eles fizeram um evento em Itaquera, onde o PT, a esquerda, tem muitos votos, historicamente, com o Lula dos 60 milhões e o Boulos dos 2 só na capital. E eles não lotaram o estacionamento do estádio. Então tem esse pequeno probleminha. Porque se eu começo a especular, eu estou dizendo que foi a vontade popular que validou o outro, embora eu só enxergue essa vontade nesses 2 fatores, no que tem o rolo em casa, pesquisa eleitoral, e no resultado da urna. Então, feita esta análise, o que se pode dizer sobre o panorama? Eu ainda acho que nós vamos ter atraso nesse cronograma da eleição municipal. O país está com uma estrutura muito sensível, volátil. Nós temos volatilidade em todos os lados. Todas as instituições estão perturbadas. A população está em processo de início de ebulição. Quer dizer, você tem dor no bolso, dor no estômago, professor de esquerda criticando o cara, pressionando porque faltou tutu. É o cara da PF que reclama, é o funcionalismo público que não quer. Então a coisa está mudando. É um jurista que fala isso, o outro que fala aquilo, investigação fora do país. Então tem uma série de fatores que todos eles têm algum potencial para gerar turbulência que interfira no calendário eleitoral. Veja que a própria tragédia no Rio Grande do Sul já vai causar impactos, provavelmente, no calendário eleitoral do Rio Grande do Sul. E aí, sabemos como é que funciona o mercado dos precedentes. Então, primeiro, eu não sei se a eleição vai rolar realmente na data que a gente espera. Segundo, se não rolar na mesma data, eu não sei se terá os mesmos candidatos. Eu não sei se o país pode passar por um processo de impeachment. Eu não sei se o país pode passar por qualquer outro processo resultante desses múltiplos pontos de pressão. E dos mais graves, só para lembrar,
bolso e estômago foram os fatores determinantes para gerar um movimento de pressão que derrubou a Dilma. E quando eu falo bolso e estômago, não é só do povo, não. Estou falando de bolso e estômago de quem produz riqueza, de quem gera grana, de quem emprega, de quem investe de fora, de quem investiu em capital político no Brasil, de quem tem zona de influência. Então, estou falando de gente grande, que também está com o bolso doendo, quer dizer, pelo menos um pouco. Então, esse acho que talvez seja o ponto fundamental. Agora, com relação aos candidatos, uma coisa que me preocupa nesse sentido, se a gente desconsiderar todas essas premissas, é o efeito Romário, né? O efeito Romário é preocupante. Que eu vi esse papinho aí, não, se votar no Daniel Silveira, aí, de repente, ele pode ser preso, jeito Molon, e aí a gente tem o Romário lá, que é meio que igual ao Molon. Então, se a gente for considerar aí o desejo popular, tem também esses pontos a serem avaliados. E, por fim, o Pablo Marçal, se é bom, se é ruim, se é médio, se é alto, se é baixo, eu acho que é um sujeito financeiramente bem sucedido, acho que isso é inegável. Como candidato político, não tem um histórico político para ser avaliado, não tem um posicionamento político para ser avaliado, apareceu em 22 como um candidato à presidência, portanto concorreria também com o Bolsonaro, muitos diziam que era para fazer um apoio, tal, enfim, mas não deu tempo de saber, porque ele converteu a candidatura para deputado federal e a gente não sabe muito bem qual que é a do cara politicamente, quer dizer, veio como alguém que não era político, não desejava ser político, queria transformar o país, e agora é candidato à prefeitura de São Paulo. Mas dadas as circunstâncias, se a data não mudar, se o cardápio não mudar, não dá para descartar, a gente tem que ver qual opção eles vão nos indicar com mais possibilidade de vencer o Boulos, porque nada, repito, nada pode ser pior para a cidade de São Paulo do que o Guilherme Boulos. E seja lá qual for o resultado que eles desejem transmitir nas pesquisas e, quem sabe, traduzir nas urnas, eles precisam que as pessoas aceitem este resultado. A aceitação se constrói com a dúvida sobre a realidade para que você aceite, mesmo que não acredite, a mentira. Portanto, nós temos que ver quem terá, na reta final, mais possibilidade de encarar o Guilherme Boulos para saber onde será mais fácil mitigar a dúvida. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não basta ter o controle dos números, é preciso que as pessoas aceitem. Então a gente tem que ver lá na frente quem vai ter mais chance. E acho que, por enquanto, o que eu tenho para dizer sobre isso é isso. Vou aguardar para ver o que vem. Excelente, Diogo. Deixa eu agradecer, então, ao pessoal que tirou o escorpião do bolso, ajudou o canal aqui. Muito obrigado pela contribuição da Edila de Araújo. A Miriam Matsumoto, que acabou de enviar um Pix. Muito obrigado, Miriam. O Márcio Vasconcelos, vamos tirar o Dilma, depois fazemos eleições? Então, essa pergunta aí a gente não pode nem entrar, né, no escopo desta matéria aí, meu amigo, mas muito obrigado pela contribuição, e eu peço a você que quer fazer parte, quer que o canal continue firme e forte, você que gosta do jornalismo independente do Fator Político BR, você pode fazer uma contribuição através do Pix que está na sua tela. Em todo momento do programa está esse QR Code aqui na sua tela, ou você pode ir lá direto na chave Pix fatorpoliticobr@gmail.com e fazer uma contribuição de qualquer valor para a continuidade dos nossos trabalhos a plenos pulmões, a todo vapor, tá bom? Então você pode fazer parte da campanha para fazer com que o Fator Político BR cresça cada vez mais. Faça sua doação, o que tocar no seu coração será muito bem-vindo, qualquer quantia, tá bom? Agora sim, vamos para a próxima matéria, que é, na verdade, uma ótima notícia para os nossos irmãos, né? Nossos irmãos que elegeram o presidente Milei. Ele assumiu em dezembro passado e está fazendo um ótimo trabalho na Argentina, né? Milei atinge aprovação histórica na Argentina, aprovam 63,5% e desaprovam 35,6%. Começando pelo querido Didi Red Pill, eu queria saber a sua opinião. A que se deve esse sucesso na gestão Milei para o povo argentino? A que se deve? Como que ele está? O que ele fez de diferente que ele está fazendo com que um país praticamente falido pela esquerda agora está se alavancando? Tudo. Fez diferente tudo do modelo que estava lá vigente, né? Do status quo que funcionava na Argentina. Milei simplesmente foi lá e, como um outsider, ele arrebentou a boca do balão. Está conseguindo fazer as reformas ainda não tão estruturantes quanto ele gostaria, mas está no caminho.
E simplesmente isso reflete na popularidade dele, né? O povo estava cansado, irmão. Ninguém aguenta mais esquerdista, não. Ninguém. E o Brasil também não aguenta mais. E a gente está vendo essa guinada da direita mundial, não é só na Argentina. Hoje, por exemplo, foi a posse do Bukele, né, para o seu segundo mandato. O que Milei está fazendo na Argentina é uma revolução que eu, como adulto, não lembro nunca de ter visto a Argentina nesse estágio aí, entendeu? A gente sabe que a Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo, mais prósperos do mundo, mas eu não alcancei, não era nascido quando isso aconteceu. Então, aí, ó, anuncia superávit fiscal trimestral da Argentina o primeiro superávit fiscal trimestral da Argentina desde 2008. O que isso já reflete, né, no bolso do cidadão. A gente vê que as taxas de juros estão baixando na Argentina, o dólar está baixando na Argentina, a inflação todos os meses abaixa na Argentina. Se você for comparar com o Brasil, é gigantesca, mensalmente, ainda é muito grande, mas está indo no caminho certo, cara. Milei está fazendo o que ele prometeu fazer. E ele, a gente acredita que se ele continuar assim, ele está com a reeleição garantida, né? Mas todo mundo também pensou isso do presidente Bolsonaro. O presidente que teve a melhor gestão da crise na pandemia, infelizmente não foi eleito. Mas eu não sei se as mesmas condições dadas no Brasil estão na Argentina, né? Apesar de ainda ter um forte esquerdismo entranhado na máquina pública lá. Uma das coisas que Milei fez muito importantes agora é proibir financiamento de partido político pelo Estado, cara. Olha que coisa maravilhosa. É como se o fundão eleitoral no Brasil não existisse. Partido quer se financiar, peça aí a doutor Caivano, que é filiado ao Novo, que banque lá o Novo, entendeu? Quem quiser filiar o seu partido, que banque lá o seu partido, entendeu? Se eu gosto do PL, todo mês eu vou lá e dou uma graninha pro PL. E assim que tem que ser, irmão. Então, Milei tá... E outra, a popularidade dele está nas alturas, né? Nas alturas. É um dos presidentes mais bem avaliados do mundo hoje em dia. E pena que ele não está fazendo uma dobradinha com o nosso aqui, né? Já pensou a América do Sul com esses dois, cara? Mas, enfim, a minha esperança é que isso ainda possa acontecer, pelo menos no segundo mandato do Milei, no mínimo, e ele está realmente conseguindo colocar em prática tudo não, mas uma parte daquilo que ele se propôs a colocar. Se ele conseguir colocar tudo, ele nunca mais sai do poder, não, cara. A Argentina está vendo, o argentino está vendo aí a valorização do seu país, a valorização dos produtos argentinos, eles sendo tratados como, de fato, sempre mereceram ser tratados, qualquer povo em qualquer país, né? Ver seu imposto sendo bem aplicado, ver um presidente honesto. Porra, man, o cara viaja de avião comum, tendo um Boeing lá à disposição dele, né? Só isso já diz muito do caráter do Milei. Inclusive, ele quer vender o Boeing. Então, são atitudes como essa que tem gente que vai dizer, isso é populismo, não adianta nada vender um Boeing, quer vender um Boeing. Meu amigo, é um simbolismo que o povo entende. O povão entende ele viajar de avião em vez de viajar no avião presidencial, entendeu? Outra coisa, eu que gosto de Forças Armadas, o Caivano também, de história militar e tudo isso, a Argentina está se rearmando, acabou de comprar caças F-16. A Argentina não tinha um avião supersônico há mais de 20 anos, irmão. O último que saiu foi o Mirage 3 e os Dagger, que é uma versão do Mirage 3, que há muito tempo já deixou de voar. A Argentina só tinha o Skyhawk. Skyhawk é um avião da guerra do Vietnã, irmão. Ok? Então agora ele comprou, tudo bem que são usados, um F-16 MLU, né, Mid-Light Upgrade, que é uma modernização de meia vida, mas enfim, veja bem, ele está agradando a população sem esquecer os militares. Ele está fazendo um afago nos militares. Quando ele compra esses aviões, ele está fazendo um afago para os militares. Há 20 anos a Argentina não tinha um supersônico, porra. Ele está tentando rearmar também o exército argentino, que está aí em petição de miséria. Enfim, eu sou fã de Milei,
gostaria de ter um Milei agora aqui no Brasil. Infelizmente, o nosso presidente Bolsonaro está agora, fala agora porque Bolsonaro está inelegível, né? Porque eu prefiro Bolsonaro do que Milei, evidentemente, só para deixar claro aqui, né? Só para deixar claro. Mas, enfim, ele está colhendo os frutos do que ele está plantando, cara. Aí eu acho que vai vir muito mais aí, e acho que a gente, se continuar nessa toada econômica aqui, você vai ver um êxodo de empresários brasileiros indo para a Argentina para investir lá. Você vai ver. Excelente, Didi. Diogo Forjaz, o Didi bem falou aí que prefere o Bolsonaro do que o Milei, né? Mas o Milei usou justamente, ele foi chamado, né, de o Bolsonaro argentino por aquele movimento que ele estava fazendo, né? Os pronunciamentos dele davam a entender que ele seria um cara duro contra a esquerda, né? E até então é duro contra a esquerda. Algumas coisas que o Milei começou a fazer para melhorar, para alavancar a economia da Argentina foi enxugar a máquina estatal, né? Mandou muitas pessoas que estavam ali recebendo dinheiro como fantasmas, enfim, falcatruas dentro do governo, cargos que não eram necessários. Ele foi enxugando a máquina estatal e hoje tem um superávit aí que não se via desde 2008. Então quer dizer que o nome Bolsonaro, o legado Bolsonaro, ele está levando muito bem, não é não, Diogo? Você concorda comigo ou não? Na prática, o Milei está seguindo a trilha que o Bolsonaro já fez. Quando o Bolsonaro chegou, era tudo mato. Esse aqui é o negócio. Depois que a gente já carpinou, já deixou amassadinho, fica mais fácil. Vale lembrar que no comparativo, primeiro, matriz. A matriz do Milei é a mesma do Paulo Guedes, do ponto de vista econômico. Claro que adaptado ao cenário da Argentina, que era muito pior do que o Bolsonaro pegou aqui na mão do Michel Temer, né, economicamente falando. A matriz política é muito similar à que o Bolsonaro construiu a partir do segundo semestre de 2020, já vou falar sobre isso também. Então, na verdade, ele está seguindo a trilha que o Bolsonaro deixou, adaptada à realidade dele. Então, nada seria mais justo do que dizer isso, né? O Bolsonaro argentino. Porque o Bolsonaro veio primeiro sobre todas essas perspectivas. Agora, o cenário geral que o Milei encontra é muito mais favorável do que o do Bolsonaro. Primeiro, deixa eu igualar as coisas. Falei sobre política econômica. O que o Milei está fazendo? Por que ele tem esse resultado? Porque ele criou uma espiral de confiança. A confiança atrai investimentos. Enquanto mais investimentos você tem, mais matéria-prima você tem para gerar confiança. Quando você tem investimentos entrando, quando você tem o reforço na base monetária, você começa a ter alguma previsibilidade, se cria também fluxos produtivos com essa grana, com esse investimento que entra no país. E todo o fluxo produtivo passa por alguma regulação, passa por alguma indicação política ou participação. Ou seja, para os bons e velhos fisiológicos, já meio que mal acomodados com as vacas magras argentinas, agora o Milei começou a engordar a vaca. E todo mundo quer ter uma vaquinha para chamar de sua. Quanto mais fluxos produtivos ele gera na Argentina, quanto mais fluxos monetários ele gera na Argentina, mais apoio político ele tem, porque esses caras querem estar perto desse fluxo de grana, de interesse que vem de fora, enfim, querem participar dessa reestruturação, porque eles ganham muito com isso, politicamente e economicamente. Então, isso é muito similar ao que o Bolsonaro fez a partir do mês de 2020, quer dizer, 2019 o governo Bolsonaro ficou congelado pela chantagem do legislativo, congelou todas as pautas, e a mídia, os MBLoides e companhia acusavam o Bolsonaro de intransigente pela intransigência que o Congresso fazia com ele. Era o Congresso que embarrava as pautas para tentar responsabilizá-lo. Sobreviveu ao congelamento com apoio popular, reforma da Previdência, povo que conseguiu na rua, aquela coisa toda. 2020, mesmo depois de sobreviver ao primeiro semestre de pandemia, onde eles intensificaram todos os ataques, foi possível negociar a governabilidade, quando a gente tem os presidentes das casas que, bom, estão seguindo o mesmo modelo aí até hoje, em que o governo Bolsonaro amarrou pautas de resultado, não pautas ideológicas, mas de resultado para trazer governabilidade com a eleição da presidência das casas e acomodação dos partidos. O tal do diálogo com o Centrão, que o pessoal cobrava em 19 e depois disse que ele se vendeu em 2020. Então perceba que o alicerce para a construção do capital político necessário para governar, no caso do Bolsonaro, é o mesmo do caso do Milei, a agenda de resultados, portanto a agenda econômica.
E a aplicação econômica em si se deu nisso. A grande sacada do Milei, eu acho, foi inverter o processo político. Via de regra, ele precisaria lidar com a morosidade do processo político para aprovar as mudanças. Quando ele fez aquele decretaço, ele aplicou imediatamente as mudanças e jogou a lentidão do legislativo para desfazer as mudanças. Esse período em que as mudanças estavam em curso iniciou a espiral de confiança. E o capital começou a entrar. Quanto mais grana entra, mais apoio político tem. Quanto mais base monetária gera, mais apoio popular vem. Então ele começou, junto com a espiral econômica de confiança, a espiral de capital político. Mais ou menos o que o Bolsonaro fez. E para fechar, que eu falei que o cenário era muito diferente. O Bolsonaro enfrentava no meio da pandemia o ápice da influência sino-globalista. Quer dizer, você tinha aquela agenda do negacionismo científico e a política da nenhuma vizinhança, em que o Bolsonaro não tinha apoio de quase nenhuma liderança europeia direto, tinha dos interesses de quem está por lá, quem precisava da segurança que o Brasil traz para a cadeia alimentar global. Mas não tinha um apoio direto dessas lideranças, não tinha o apoio direto do Biden, que estava comprometido com o projeto PT, descobrimos depois, pelo menos ideologicamente, e obviamente isso influenciava absolutamente tudo, sem falar que a América do Sul tinha uma influência do Partido Comunista Chinês, o principal parceiro do projeto do PT, muito mais amplo do que tem agora. A própria Argentina era a base de operação de projeção dos chineses. O Equador era um narcoestado, e todo mundo sabe que os narcoestados têm grande participação de chineses. Não vou dizer que do Partido Comunista Chinês, fake news, dos chineses. Tem drogas que são de tecnologia chinesa, por assim dizer. E a zona de retaguarda era o Equador. O mesmo vale para a Colômbia, que tinha um narcoestado estável, tranquilo, e por aí vai. Então a zona de projeção local era contrária ao Bolsonaro, a zona de projeção internacional era contrária ao Bolsonaro, e ele tinha todos os inimigos internos. O Milei não vive esse mesmo cenário. O Supremo argentino está muito longe de ser parecido com o nosso. Hoje a zona de influência na América do Sul tem guinado contra a influência do Partido Comunista Chinês, isso é favorável ao projeto do Milei. O Joe Biden vive um péssimo momento político, com um princípio de isolamento até dentro do próprio Partido Democrata, e as lideranças europeias remanescentes desse projeto estão sem condições de manter o apoio ao próprio projeto, dado o esvaziamento que eles têm passado, inclusive com as supranacionais, como é o caso da União Europeia e companhia. Então, no contexto geral, eu acho que o Milei segue o caminho que o Bolsonaro traçou, mas com um ambiente muito mais favorável para seguir em frente. Acho que isso talvez justifique tudo que está em curso aí. Excelente, Diogão. Agora, Caivano, doutor Caivano, queria saber sobre o Milei, né? Qual que é o segredo? Tem algum segredo? Eles são mágicos, né? Milei, Bolsonaro, equipe técnica, eles são mágicos. O que eles fazem que alavanca países, né? A esquerda destrói e eles alavancam países. É alguma receitinha de bolo? O que eles têm aí debaixo desse sucesso todo? Vamos fazer o seguinte, Mário, passa a bola pro Didi na próxima pauta, porque a minha resposta e a resposta que eu daria, eu tenho uma divergência aí do Diogo que eu quero explorar bastante no próximo bloco. Vai ser uma junção, né? Vai ser uma junção. Exato, aí eu junto as duas matérias, assim o Didi, ele tem compromisso, ele pode cumpri-lo. Então vamos lá, eu vou passar então para a próxima pauta, que é Trump condenado, né? A Rússia acusou o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de eliminar adversários políticos. O comentário foi em referência à condenação do ex-presidente Donald Trump, considerado culpado por comprar o silêncio de uma atriz de filmes adultos. Ele se torna o primeiro ex-presidente americano a ser condenado criminalmente. Bom, pessoas ficaram aí extasiadas com essa condenação do Trump, com medo, né, dele ficar de fora da disputa dos Estados Unidos, porque a esperança de muitas pessoas é que Trump volte e coloque e faça uma varredura em toda essa bagunça que está acontecendo no mundo todo, né? Inclusive conflitos ele prometeu acabar em 24 horas, né? Então o Trump seria aí um possível salvador deste mundo atual, né? Dessa bagunça atual do mundo, e as pessoas ficaram desesperadas. Aí eu queria saber do Didi Red Pill. Trump está fora da jogada, meu querido Didi, com esta condenação, ou é apenas para sujar sua reputação diante do eleitorado?
Eu concordo com Putin, né? Quando ele diz que Biden está tentando tirar todos os oponentes políticos dele do caminho. É exatamente disso que se trata, ok? Estão querendo tirar Trump da jogada, só que tem que combinar com a Constituição americana, né? Tem que combinar com as leis americanas. E as leis americanas, mesmo que ele esteja atrás das grades, ele vai poder concorrer à presidência dos Estados Unidos. Bom, todo mundo sabe que isso foi uma armação, todo mundo que leu um pouquinho sobre esse julgamento sabe que isso foi muito mais político do que técnico jurídico. Porque queriam condenar Trump, botar essa pecha de condenado dele, o primeiro presidente condenado da história. Vocês estão vendo aí a Rede Globo e a Globo News, o Guga Chakra, por exemplo, não falando nisso aí sem parar, e se esquecendo que aqui no Brasil eles apoiam um condenado que não só concorreu, como virou presidente. Então, o medo do establishment hoje em dia é que Trump lá seja eleito, só que ele está com a mão na taça, irmão. Ele está com a mão na taça, ele está com muito boas chances de se tornar o futuro presidente. Ele tem condições, eu acredito, de reverter isso mais para frente, porque foi, como eu falei, muito mais político do que técnico, e nos Estados Unidos, pelo menos, a lei ainda funciona. Ele vai recorrer. Foi toda uma jogada aí construída para sacanear. O advogado dele não pôde trazer algumas testemunhas. O distrito de Nova York escolhido para ser a sede do júri foi o distrito onde Trump teve menos votos, ou seja, tudo construído direitinho, sem contar ligações aí de promotores e juízes com Jorge Soros, a ligação de promotores e juízes com o Partido Democrata. Então, meu amigo, foi tudo feito essa construção justamente para o veredito que todo mundo já sabia o que ia acontecer. Trump já tinha dito isso anteriormente. Infelizmente, a América está dando uma demonstração de república bananeira. Isso a gente está acostumado a ver no Brasil, no Paraguai, na Venezuela, talvez, né? Mas não no país mais poderoso do mundo, a terra da liberdade. A gente, então, precisa entender que tudo isso aí não tem nada de jurídico, é muito mais político. E só que não vai adiantar. Primeiro que ele vai recorrer, não sei se vai adiantar muito. Mesmo que ele seja condenado, pelo que eu li, o máximo que ele pegaria é uma pena de 4 anos, mas como ele é, tipo assim, réu primário, foi ex-presidente da República, talvez ele nem botasse o pezinho dele dentro da cadeia. É só para ficar lá a mancha, o carimbo que ele foi condenado. Ainda está se discutindo juridicamente sobre a possibilidade dele dar um autoindulto para ele, né? Porque na prática, eu não sei se isso vai acontecer. Na teoria, pode. Na teoria, ele pode se autoindultar. Vamos ver. Eu adoraria ver ele se autoindultar, sabia? Se ele realmente for condenado, quer dizer, ele foi condenado. Mas se realmente ele for... a gente souber no final que vai ser só em julho o resultado final, né, o acórdão, tudo isso. E eu adoraria ver o Trump, ele se dando o indulto para ele mesmo. Ia ser uma coisa linda e os esquerdistas iam morrer de raiva. Enfim, é isso. Seu amigo Didi vai ficando por aqui. Hoje eu vou sair primeiro que o nosso Rei Charles. Milagre, mas hoje eu vou sair primeiro que o Rei Charles. E vou amanhã ver no gravado essa treta que vai rolar aí agora. Galera, não percam, vai rolar treta agora. Diogo Forjaz e o nosso Caivano do Novo. Vai rolar treta. Vai dar WO. Já deu WO porque ele tá saindo. Nunca mais ele vem com essa blusa. Nunca mais ele vem com essa blusa laranja. Galera. O quê? Audiência, eu venci. Mais uma. Caivano do Novo é fogo. Tchau, Didi. Abraço, Didi. Vai lá, Caivano. Coloca a tua divergência aí que eu já abri minha live lá. Vai lá. Não, a divergência a gente até já estava discutindo aqui nos bastidores e já chegamos à conclusão que divergimos mesmo, tá? Bom, primeiro ele disse, né, no contexto da explanação dele, que não existiria Milei, não tivesse existido Bolsonaro aqui no Brasil. E para mim isso não é uma condição sine qua non. O que isso quer dizer?
que não pode ser provado que não existiria Milei, e ele até depois acaba concordando, né? Não dá para provar. Da mesma forma que ele não tem provas para provar que Milei não existiria sem Bolsonaro, eu também não teria provas para provar o contrário. Então, a gente ficaria, e como vamos ficar aqui no ramo argumentativo. Então, eu vou ficar na argumentação da seguinte maneira. Há tendências políticas, as tendências políticas são mundiais, e ele também disse isso aqui nos bastidores. Então, ele sabe disso, ele percebe, isso é perceptível não só para nós, mas para qualquer observador político, né? Começa a se perceber que tem um movimento. Isso, obviamente, existe a todo o tempo. A história, ela tem um movimento pendular. Ora, a gente vai até o ápice do movimento de uma determinada vertente, e no momento seguinte, passados vários anos, você tem anos de acomodação, você tem anos de revoltas, você tem anos de segmentação, você tem o ressurgimento de uma força contrária, que vai tentar se opor e pegar aquele movimento de subida. Foi o que aconteceu com a direita, mais uma vez. Aconteceu com a esquerda lá atrás, quando ela terminou com, né, ou nós supunhamos que ela tivesse terminado finalmente com o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, e agora está tudo certo, o mundo é um só. Ledo engano. Tudo se mostra, né, dos dias que nós vivemos, é mais fácil olhar para trás e ver o que aconteceu. Difícil era para aquelas pessoas, naquele momento, olharem para frente e imaginarem o que poderia acontecer e analisar todas as variáveis. E aí a gente deve isso a 3 pessoas, né? 3 personalidades. Ronald Reagan, o Karol Wojtyła e a Margaret Thatcher, que perceberam movimentos políticos que se adequavam pela via conservadora e também souberam surfar nisso. Para quem não conhece o nome, eu acredito que não seja o caso da nossa audiência, mas Karol Wojtyła era ninguém mais, ninguém menos do que o Papa João Paulo II. E ele teve papel fundamental, né, para a reconstrução do mundo naquele momento após a queda do Muro de Berlim. Pois bem, vividos todos esses 40 longos anos de lá para cá, a gente pode dizer que a direita está ressurgindo depois de tomar muita cacetada no final da década de 90. Durou muito pouco tempo aquele provável ressurgimento da direita, do movimento conservador, ou simplesmente uma enganação. Houve um movimento que enganou o conservador, que enganou a pessoa de direita, chegou a culpá-lo em muitos países, como foi o caso do Brasil, né? Quem era de direita era automaticamente identificado como um ser de esquerda. Como um ser autoritário, como um ser militar, né? Como alguém que defendia ditadura. Veja só você. Hoje eles chamam isso de fascismo. Eles olham para nós e nos chamam automaticamente de fascismo. Esse é o lugar fácil, é o lugar comum, é você deixar para lá um argumento de fundamentação e partir para o ad hominem, né? Você acusa aquela pessoa, você põe uma pecha sobre ela. A gente está, sim, também vivenciando isso de uma maneira um pouco diferente. As bases dos conservadores se tornaram muito mais fortes. E, desculpe, eu vou ter que, né, colocar água no chope de muita gente. De novo, não foi pelos nossos méritos. Do mesmo jeito que errou-se lá em 1989, erramos agora novamente a partir de 2016, quando surge o movimento trumpista nos Estados Unidos, supostamente defendendo a direita, e vem em ascensão porque quer fazer o melhor para a população, trazer de volta o gosto, o amor pela nação. A gente viu isso acontecer naturalmente aqui no Brasil também. E por que eu chamo de natural? Porque há uma aproximação natural. Os iguais acabam se atraindo. Olha, a gente pensa da mesma maneira, pode não pensar em tudo, mas pensamos da mesma forma em muitas coisas. Então, vamos caminhar com essas forças políticas. Tentaram nos derrubar, evidentemente, todo mundo sabe disso, tanto lá quanto aqui. Para vencer, utilizaram-se sim, gostem ou não, daquele momento de pandemia em 2020, e a gente está tendo de novo uma nova oportunidade. Agora, essa nova oportunidade está também iniciada pelo Bukele, por outras forças políticas de direita aqui na América Latina, mas, óbvio, os olhos sempre estão voltados para os 2 países mais importantes da América Latina. E esses países são Brasil e Argentina. E aí eu enxergo, diferente do que enxerga o Diogo, eu enxergo que há nisso uma
alternância, muito mais do que um ajudando o outro. É uma alternância natural, ora um vai estar em mais evidência do que o outro, até porque as eleições são em momentos diferentes nos dois países, funcionam de maneiras totalmente diferentes, mas o que vale dizer é que, embora a gente tenha essa divergência, elas caminham para o mesmo lugar. A América Latina está tendo uma oportunidade, eu diria de novo aí as Américas, né, estão tendo uma oportunidade a partir de novembro, uma oportunidade ímpar, principalmente para Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por óbvio, a eleição de Donald Trump, e aqui para a gente, a eleição majoritária de muitos candidatos de direita. É isso que precisa ter em mente o eleitorado, principalmente o nosso eleitorado, eleitorado conservador e de direita. Quanto ao Trump, vejam que é a mesma narração, a mesma narrativa, a mesma cantilena enfadonha que tentaram fazer aqui com o Bolsonaro, e agora, em virtude do desgoverno completo, desse desastre que foi o Dilma III, eles não estão conseguindo mais, de novo, surfar nessa mesma notícia, nessa mesma narrativa. Mas é evidente que o que estão fazendo com Trump é uma perseguição, e acredito que, assim como o Bolsonaro, ele vai sair lá muito mais fortalecido. E já para terminar, não é por isso que a gente vai poder dizer que Trump vai se fortalecer graças a Jair Messias Bolsonaro, né, gente? Diogo, quer responder? Vamos lá. Então, vamos organizar. Eu vi fragmentos de uma leitura que eu fiz em 2020, na sua explanação de agora, que muito me alegra. Quer dizer que a gente tem alguns pontos muito comuns. Em 2020, eu vou dizer primeiro o que não depende do exercício, que a gente pode avaliar se a base da leitura lógica estava ou não correta com base no que aconteceu depois do que foi dito. Em 2020, eu fiz uma leitura geral de que, e essa foi a frase que eu usei, o efeito Bolsonaro vai mudar o mundo. A gente teve a onda trumpista em 2016, como você bem colocou. Mas esse efeito de reconhecimento popular, esse nacionalismo patriótico que parte da sociedade civil desorganizada, e esse efeito surgiu com o Bolsonaro. Esse efeito em massa de conexão popular, que dá inclusive a capilaridade de divulgação de informações da internet, foi um dos fatores determinantes para criar a onda de pressão que causou a reversão à direita pelo mundo. Então, à época eu disse, olha, o efeito que o Bolsonaro está causando na massa aqui já está fazendo escola, inclusive, na Itália. E está mudando o formato do apoio ao Trump nos Estados Unidos, que já é grande, mas está mudando de formato. O Bolsonaro está influenciando essas conexões em longo prazo. Além disso, a Europa tem uma pobreza produtiva de longa data. E toda a agenda, tanto da pandemia quanto a agenda climática que veio depois, intensifica todos esses processos de pobreza produtiva, ou seja, diminuir a capacidade de produzir. Quando isso acontece, você começa a criar um vácuo entre quem comanda o país e quem é comandado e quem vive nele. Não existe vácuo de poder. Portanto, era natural que, com pressão popular, resultado do efeito de nacionalismo, patriotismo, que ressurgiu no Brasil com o Bolsonaro em um modelo novo, completamente novo, porque antes não havia internet. É claro que, com a pressão popular e a pressão de interesses, a tendência é que aqueles da política que não estão no poder abracem essas vertentes de poder para promover a alternância. E por isso eu previ uma alternância à direita na Europa e a queda vertiginosa da agenda woke e da agenda 2030, motivos pelos quais, inclusive, me chamavam de maluco. E o mesmo resultado se daria nos Estados Unidos com o caso do Biden. Então, não é que ele tenha um ajudado o outro, e de fato é uma onda global, por isso que a gente concorda nesse ponto. Mas quais são os motivos, as razões que geram esta onda global? No meu entendimento, é a violação dos interesses produtivos, a grande conexão popular, que eu vejo como um grande promotor desse efeito, o efeito Bolsonaro. Portanto, vejo que eu não falo nem da figura do Bolsonaro em si, mas do efeito que ele criou e que passa a ser replicado pelos demais. E quando eu digo que o Milei seguiu a trilha do Bolsonaro, porque ele está seguindo basicamente os mesmos passos que o Bolsonaro seguiu no Brasil. Veja que quando eu digo que o Bolsonaro seria, portanto, uma condição para que essas coisas acontecessem, é porque um dos fatores determinantes para dar vazão a essas pressões é um efeito que, no meu entendimento, foi ele que criou. Eu não me lembro de ter visto esse nível de conexão popular que nós vimos no Brasil a partir da eleição do Bolsonaro em nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar da história, e ainda não vejo, nem mesmo no Trump nos Estados Unidos, que embora hoje seja muito similar. A direita tem se enxergado muito pelo mundo desde que essa onda, a direita, começou. Então,
O que eu tenho para colocar, por que eu coloquei dessa forma? Né? Eu acho que agora o Milei surfa uma onda à direita que o Bolsonaro não teve, uma onda global. E essa onda global, em grande medida, tem como grande fator de contribuição para que ela acontecesse o efeito, que eu chamei de efeito Bolsonaro, esse nível de conexão que os inimigos gostam de chamar de conexão populista. Então não é que a gente divirja, a gente não diverge. Eu só acho que é desagradável que o papel tão relevante que o Bolsonaro tem, não só para o Brasil, mas para a história da política mundial, se perca com novos personagens que surgem na esteira de um efeito que ele começou. Então, quando eu digo que ele é condição, não é que sem o Bolsonaro nada aconteceria. É difícil fazer o exercício lógico de dizer como estaria o mundo se não fosse o efeito que o Bolsonaro causou. Mas não dá para negar que o Bolsonaro é um fator de desequilíbrio no processo de comunicação, no processo informacional e de conexão popular, com um exemplo que ele passou para o mundo. Eu acho que é mais nesse sentido que eu quis colocar. De resto, como eu disse, né, eu via em vários pontos que você colocou algumas das coisas que eu falava na época. Claro que eu não coloquei tudo aqui, não cabe uma análise de 3 horas num comentário de alguns minutos, mas resumidamente a gente tem mais similaridades, então, nesse sentido, do que divergências. Eu sempre reforço isso para que não se perca, conforme o tempo vai passando, a gente vai analisando e comenta e vá, para que não se perca entre tantos comentários com o tempo o papel tão relevante que o Bolsonaro tem, no meu entendimento, não só para o Brasil, mas para a história do mundo. Enfim, acho que é mais ou menos por aí. Que maravilha, hein, pessoal? Ó, isso aqui que é, né, a verdadeira democracia. Os caras começam aqui um divergindo do outro, mas quando chega no final, cada um coloca ali os seus pontos e todo mundo fica feliz, o objetivo é o mesmo, que é realmente salvar o nosso Brasil. Vocês são demais, pessoal. A bancada aqui realmente é maravilhosa. Nós não somos obrigados a pensar um como o outro, né? Só que nós temos a nossa divergência em algumas coisas, mas o nosso objetivo tem que ser realmente o mesmo, que é salvar o nosso Brasil. Agradeço a presença do nosso querido Diogo Forjaz, muito obrigado pela sua passagem. Só finalizar esse pensamento, então, Mário, me permita. Eu achei que já estava tudo em paz. Não vou comentar sobre nada. Ele está certo. Gente. Essa questão levaria horas, né? E a gente talvez não chegasse a um consenso. A grande questão aqui que eu quero transmitir para a nossa audiência, e tenho certeza que ele concorda, eu não sou obrigado a respeitar a opinião dele, assim como ele não é obrigado a respeitar a minha opinião. Naquilo que elas convergirem, nós vamos, né, conversar da melhor maneira possível. Naquilo que elas divergirem, a gente vai discutir naqueles argumentos lógicos e deixar o pessoal sempre de fora. As pessoas confundem o meu respeito por ele e o dele por mim com eu ter que respeitar a opinião dele e ele a minha. É uma falácia. Vamos aprender que eu posso até xingá-lo numa argumentação mais exacerbada, mais forte, e daqui a pouquinho eu vou bater nas costas dele, dar um tapinha, vamos lá tomar nossa cerveja, ele não bebe, então vamos lá tomar nosso café, ou vamos comer nosso pão com manteiga, ou vamos comer uma pizza. É assim que deveria funcionar tudo na vida, mas infelizmente as pessoas têm dificuldade em fazer. Era só isso, Mário. Excelente. O Caetano tem razão, deixa eu completar o que ele falou, que é importante. Enquanto você tem respeito pela pessoa, argumento não é algo que demande respeito. O respeito ao argumento é você considerar o argumento. A pior coisa que tem num debate é quando você coloca um argumento estruturado de forma lógica e a pessoa, quando vai te responder, ignora o que você falou. Isso é desrespeitar o argumento, isso é desrespeitar a pessoa. Então, quando tiver o respeito, enquanto um não ofende o outro, enquanto um considera o argumento do outro, a discussão é construtiva. Imagina que desgraça que seria o mundo se não houvessem debates, cruzamentos, ideias divergentes com o propósito de se buscar a verdade. O verdadeiro debate é aquele que busca a verdade. Enquanto você busca a verdade, a divergência é bem-vinda. Quando você busca vencer ou reduzir o seu adversário, aí você sai da esfera do argumento e entra para a esfera da pobreza intelectual. Então a gente está sempre em busca da verdade, por isso que esses debates são sempre muito bem-vindos. Pessoal de o pessoal da minha live está me dando cascudo lá já. Caivano, foi sempre um prazer, como de praxe, né? Aliás, uma satisfação como de praxe. Valeu, Mário, bom vê-los. Valeu, audiência, se quiser me acompanhar. Se entregou ao sair, foi um grande prazer. Você viu? A boca fala do que o coração está cheio.
Ó, Angel. botei no chat aí, pessoal, o link da minha live, que eu sei que já estão terminando aqui, né? Então, quem tiver interesse de continuar esse papo, pula para lá. Já tá rolando o contador, né? Tá no segundo contador, já o terceiro. Deixa eu ir. Obrigado, Valeu, amigo, pessoal. valeu. Bom fim de Até semana. a próxima. Valeu. E nós continuamos aqui, né? Eu com o doutor Caivano, meu grande amigão aqui. Vamos nos despedir, então, do público, claro, deixando aí suas considerações finais, meu querido, e as suas redes sociais para que o povo possa acompanhar o seu excelente trabalho, meu amigo. Obrigado. Nem sei se é tão excelente assim. O fato é que nós, pelo menos, nos dedicamos, né, Mário? Como eu digo, quem tem que dizer se é bom ou não são as outras pessoas e o resultado daquilo que eu faço. Eu não procuro não fazer propaganda. Essa é que é a questão. E a gente está sempre disposto a isso, né? A ter uma conversa boa, mesmo que ultrapasse tempo, estourou horário, não tem problema. O importante, você viu que ele esperou, o importante é a gente sempre divergir dessa maneira, usando argumentos lógicos, enaltecendo aquilo que é possível enaltecer com fundamentação e deixando de lado aquilo que, infelizmente, você não conseguiu buscar uma fundamentação lógica para contra-argumentar o seu opositor apenas no momento do debate. E mesmo que a gente seja amigo, né, e somos amigos, você é uma testemunha disso, na vida privada, aqui a gente tem o papel fundamental, como ele mesmo ressaltou, de tentar trazer a verdade. Ora, o que vale uma vida? E já dizia Sócrates, né? Uma das frases mais famosas de Sócrates é que a vida só tem sentido na busca pela verdade. Então, se nós não estivermos aqui, né, não nos dispusermos, como você faz toda sexta-feira, eu, o Diogo, o Didi, a trazer algo que possa minimamente auxiliar a nossa audiência a buscar por ela mesma a verdade, é melhor não fazer. Eu vou usar o meu tempo de outra maneira. Aqui a gente vem de peito aberto, né, se expondo mesmo, correndo risco, muitas vezes, de estar errado, de ter interpretado errado uma palavra, uma frase, faz parte, é do jogo, Mário. Quero te parabenizar também pela condução do programa, sempre de forma tranquila, deixando a gente muito à vontade, agradecer a produção aí pelo convite de sempre, e você, nossa audiência, é para você que a gente se esforça e vem para cá. Um grande abraço a todos, ótimo final de semana. Antes de você ir, deixa eu só ler os superchats aqui, para a gente agradecer o povo. Luiz Amorim enviou um superchat e disse: se tiver intervalo durante a apuração novamente para as prefeituras, devemos cancelar as mesmas. É o comentário daquilo que nós falamos lá, né, no começo lá, do Pablo Marçal, do Nunes e tal, da eleição de São Paulo. O 38 Sem Agulha colocou aí: boa noite, Didi. O Didi já saiu daqui, mas ele vai com certeza assistir. Um abraço aqui do Jorjão, produtor do Ligando os Pontos com o Ítalo Lorenzon. Muito obrigado aí pela contribuição. MS Velosa Advocacia também colocou: terceira live com você, Didi. Parabéns ao quarteto. Show! Então, muito obrigado à contribuição de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez, doutor Caivano. Até a próxima, meu amigo. Tamo junto. Obrigado a você e a todos. Mário, fiquem com Deus. Amém. E você que continua comigo, você pode fazer parte deste programa, não só deste programa, mas da nossa programação do Fator Político BR, ajudando o jornalismo independente através do Pix, que está na sua tela, fatorpoliticobr@gmail.com, ou o QR Code que está em todo o programa, todos os programas da grade, tem esse QR Code que você pode ajudar, tá bom? O nosso trabalho a continuar. Não se esqueça, domingo agora, às 17 horas, tem o show do Mário Robert, que é esse que vos fala, e eu vou trazer aqui uma bancada excelente, assim como eu trago todas as sextas aqui essa bancada maravilhosa. Você pode assistir o programa a partir das 17, aqui no Fator Político BR, é o show do Mário Robert, tá bom? Às 17 horas, todo domingo. E aí eu agradeço você e peço para você também entrar lá no meu canal, siga o meu canal, Direita no Brasil Oficial, onde eu posto também lives e vídeos diariamente, trazendo o melhor conteúdo e trazendo informações também precisas a vocês. Direita no Brasil Oficial, meu canal, se inscreve lá, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a equipe do Fator Político, Deus abençoe a todos que querem um Brasil melhor e lutam por isso. Até o próximo programa. Tchau, tchau. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes,
trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas, você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta, temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado, você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o Fator Político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente.